Ok, meus irmãos, então vamos aqui continuar a nossa aula, agora nesse segundo bloco, analisando como que o Espírito Santo ele vai nos enchendo de capacidades espirituais para viver a vida espiritual e de que maneira ele vai nos regenerando e nos levando de volta, criando em nós, recriando em nós a imagem semelhante ao Senhor Jesus Cristo, como nós nos tornaremos, aos poucos, homens espirituais mais vigorosos, tá bom? Então, uma das coisas que Jesus falou que o Espírito Santo faz em nós é nos aconselhar, tá? O Espírito Santo, ele nos aconselha. Vamos ver aqui nesse texto de João, capítulo 16, versículo 8 e 11. Eu vou soltar o áudio aqui e a gente depois comenta rapidinho ali o versículo 8, 9, 10 e 11, tá bom? João, capítulo 16. Não tá querendo ir? Foi. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Apóstrofo. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me Ok. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está declarando aqui para os seus discípulos, tá bom? Primeiro que eles iam sofrer perseguição, e as pessoas que iriam perseguir eram os próprios religiosos que, assim como perseguiram o Senhor Jesus, esses religiosos que não têm o Espírito Santo de Deus habitando neles, acabam, de maneira semelhante que mataram o Senhor Jesus, eles vão perseguir e matar os apóstolos e os discípulos de Jesus, tá bom? O martírio, ou seja, a morte pela fé daqueles que creem em Jesus Cristo, é algo que começou desde o Antigo Testamento com os profetas. Muitos deles foram mortos porque falavam das verdades a respeito de Deus, e os homens, de maneira rebelde, não aceitam de maneira alguma as verdades que vêm de Deus, e alguns, muitos, na verdade, são violentos a ponto de matar quem dá o testemunho da verdade. Mas o Senhor Jesus está falando assim: olha, vocês sofrerão perseguição, tá? Só que eu preciso ir para que eu vá e o Espírito Santo venha sobre vocês. E ele fala, quando ele, deixa eu ler o 7 de novo, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, tá? O Senhor Jesus foi assentar-se no trono celestial. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, aquilo que eu já expliquei nas aulas anteriores. O Senhor Jesus, enquanto esteve atuando no seu ministério terreno, no seu primeiro ministério terreno, ele era o protagonista, as atenções estavam sobre ele. Ele estava ali como aquele que, que fazia os milagres, quando era o Espírito Santo que fazia os milagres por meio dele. O Espírito Santo estava atuando de maneira ali bem discreta por meio do Senhor Jesus. Bem discreta, assim. As pessoas olhavam, viam Jesus fazendo o milagre, não associavam que aquele milagre era pelo poder do Espírito Santo. Agora que o Senhor Jesus está se ausentando, vai ficar evidente que esse Espírito Santo que capacitou o Senhor Jesus no seu ministério terreno é o mesmo Espírito que capacita a nós, que me capacita a dar essa aula, que capacita o pastor a pregar, que capacita o ministro de louvor a conduzir
toda a igreja em adoração por meio das músicas, que capacita cada irmão exercitando o seu dom, aqueles dons que recebeu do Espírito Santo, capacita os irmãos a atuarem na igreja e capacita todos nós a atuarmos fora da igreja como testemunho de Deus, tá bom? Então nós sabemos que não é pelas nossas forças, nem pelo nosso poder, nem pelos nossos méritos, sabemos que é pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor Jesus estava falando, olha, eu preciso ir para que fique evidente para vocês que o Espírito Santo está atuando em vocês, eu tenho que me ausentar, a história tem que correr, eu vou voltar no tempo devido, e agora vocês vão ter o conselho do Espírito Santo. Ele que vai aconselhar vocês, e olha o que ele vai fazer, né? É famosa essa passagem aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencerá o mundo não significa cada indivíduo que existe sobre a terra, porque a grande maioria dos incrédulos nunca se convencerá nem de pecado, nem de justiça e nem de juízo, tá bom? Elas negam que existe pecado, elas pervertem a justiça, elas falam que o que é bom, o que Deus considera bom, na verdade é mal, e elas falam que o que Deus considera que é mal, na verdade, para elas é bom, tá bom? Homossexualismo, olha, uma série de coisas. E elas não acreditam que Deus exercerá juízo. Essas coisas estão nos sendo convencidas, nós estamos nos convencendo de pecado, da justiça verdadeira de Deus, do juízo vindouro de Deus, por meio da atuação do Espírito Santo. É esse tipo de conselho, principalmente, que ele acaba nos dando, tá bom? Isso é o que vai gerar em nós a fé salvífica. E aí ele dá exemplo aqui, ó, do pecado, porque os homens não creem em mim. Quem não crê em Jesus como Salvador e Senhor, como Deus, né, não pode associar a sua própria vida com uma vida de pecado. Jesus pregava o pecado das pessoas. Ele falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino, tá bom? Ele também dá justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, todas essas questões, pecado, justiça e juízo, só podem ser entendidas e discernidas pela atuação do Espírito Santo. E o Senhor Jesus está dizendo que ele nos aconselha e nos leva a crer nessas coisas. E aí ele finalizou aqui. Tenho muito ainda que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade, tá bom? Lembra, irmãos, aqui no gráfico, quando a gente estava lá no Antigo Testamento, que eu falei que a partir do momento que o homem foi expulso do paraíso por causa do pecado, ele passou a ser um peregrino naquele deserto, naquela região árida e inóspita, e a vida do ser humano se tornou uma vida de peregrinos. Então, esse é o que o Espírito Santo está fazendo. Ó. Ele está nos guiando ao longo de toda a história, os homens, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, ele está nos guiando até que nós cheguemos à plena comunhão, já ressurretos em novos céus e nova terra, comunhão eterna com Deus. Então, ele está nos guiando, tá bom? E aqui essa expressão é usada, ó. Ele os guiará a toda a verdade. Tá bom? Isso é o que o Espírito Santo faz. Por isso que nós temos... Como é que o Espírito Santo faz isso? Por meio do correto entendimento das Escrituras, tá bom? Tem muita gente aí que acha que tem que buscar o batismo do fogo, a gente vai ver isso nas próximas aulas, que essa capacitação do Espírito é algo místico, tá certo? Que vem sobre a pessoa e ela começa a falar coisas estranhas, e ela começa a ter poderes diferentes. Não, o Espírito Santo nos convence dando discernimento sobre a palavra de Deus, correto entendimento sobre a palavra de Deus e sabedoria para viver de acordo com a palavra de Deus. É conhecimento, discernimento e sabedoria. Ele é o Espírito da verdade, é ele quem produz isso em nós. E a gente vai ver isso aqui na carta de 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Então já vimos várias coisas aqui, vamos ver se dá tempo nesse bloco ainda de dar uma olhadinha em 1 Coríntios 1 e 2. Deixa eu pegar o livro aqui. Ok, deixa eu soltar rápido o áudio aqui.
Foi. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Palavra e Porque o conhecimento. testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, está vendo o que Paulo está falando? Fala, olha, não falta nenhum dom para vocês. Vocês já têm o Espírito Santo, vocês já têm capacidade de obter conhecimento e discernimento, de ter a esperança da vida eterna, de ter a esperança da volta de Cristo, Jesus, e ele está fazendo menção aqui ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que a gente estudou lá nos textos de Ezequiel e de Joel, no dia do Senhor, quando ele virá para julgar os incrédulos, as nações, destruir aqueles exércitos, enfim. É disso que ele está falando, tá bom? Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e, sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Stefanas, além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ok, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque esse trechinho aqui que passou agora pela leitura é extremamente importante, tá bom? E por desconsiderar essa porção das Escrituras e outras semelhantes, muitas igrejas se desviam e muitos homens de Deus, homens piedosos e exemplos em várias áreas da vida cristã, acabam se corrompendo e acabam fragilizando o seu ministério, e muitos até acabam abrandando, né, a sua caminhada, o seu ministério, a sua atuação, porque se perdem em meio a questões de sabedoria humana, tentando se fazer valer de sabedoria humana para sustentar a igreja e para edificar a igreja. Esse texto de 1 Coríntios, e ele tem que ser lido junto, pelo menos com o capítulo 2 e pelo menos com partes do capítulo 3, ele está falando o seguinte, tá? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, tá bom? Então, como a mensagem da cruz é loucura, falar que um carpinteiro que nasceu em Israel morreu para pagar a culpa dos nossos pecados e que o perdão de Deus sobre os nossos pecados foi levado por esse homem. Quando você fala isso para um incrédulo, tá? E ele fala, mas isso tudo é loucura, eu não consigo entender a Deus por meio daí. Ele tenta entender a Deus por outras áreas, né? Pelas ciências, ou pela filosofia, ou pela observação da vida. E esse texto está falando o seguinte, ó. Eu vou voltar um versículo aqui para ficar claro. Pois Cristo não me enviou para batizar. Paulo está falando, eles estavam discutindo lá na igreja de Corinto,
várias questões e estavam causando divisão e que envolvia também questões do batismo, tá? E Paulo falou assim, olha, o batismo não é a minha maior preocupação, eu nem batizo quase ninguém. Deus me enviou para pregar o evangelho. Agora, olha, presta atenção no que ele fala. Como é que Paulo pregava o evangelho? Não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, Paulo não usava de artifícios de sabedoria humana, nem de ciência, nem de filosofia, nem de nada vindo dos homens para levar as pessoas à fé. Ele simplesmente pregava a Cristo crucificado. É isso que ele está falando aqui. Ele pregava o evangelho. Ele falava aos homens com a linguagem espiritual das coisas espirituais. Ele falava de pecado, ele falava de punição de pecado, ele falava de graça, ele falava de arrependimento, ele falava de juízo, que são elementos que muitas vezes você ouve um pastor pregando, ele nem cita. Ele vem, fala sobre um assunto, nem entra nas escrituras, passa por cima de um tema que ele escolheu, fala sobre aquele tema a partir do ponto de vista humano, muitas vezes não fala nenhuma mentira, só fala verdades, mas não associa aquilo que ele está falando com o evangelho. Tá? Não cita a Bíblia, não lê a Bíblia, não explica a Bíblia, não aplica a Bíblia, não fala de Deus, não fala de Jesus, não fala de perdão, não fala de juízo, não fala de graça, não fala de arrependimento, não fala de nada que seja elemento espiritual. E quer ensinar as pessoas a viverem a vida espiritual com base em sabedoria humana. Está errado, tá bom, irmãos? O texto aqui está falando que está errado. Paulo está dando esse exemplo. E aí ele fala, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, Deus falando, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Naqueles tempos, nos tempos de Paulo, nos tempos de Jesus, qual que era a cultura que predominava? Era a cultura grega, a cultura helenista. E lá tinha os filósofos gregos, tá bom? Sócrates, Platão, aquela turma toda que se aprendeu na escola. E esses homens pensavam a vida, mas do ponto de vista humano. Muitas vezes até percebendo verdades a respeito da vida, mas sem associar isso com Deus. Não estava na mente dele os elementos que Deus traz por meio só do seu evangelho. Tá bom? Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é o rei do universo, é ele que nos salva do pecado e todas essas questões de cunho espiritual que nós precisamos saber e nós precisamos ter fé nessas coisas para de fato crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador e Senhor. E sem essa fé nessas questões que são espirituais, o homem não consegue ser salvo. E somente o Espírito Santo é quem nos leva a crer nessas coisas, tá bom? E essas coisas, esse discernimento das coisas espirituais, vem por meio do Espírito Santo. Deixa eu soltar o texto aqui para vocês acabarem de entender tudo isso que eu estou falando. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ok, vamos para o capítulo 2 aqui, que já vamos finalizar. Vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês,
a não ser Jesus Cristo, e este, crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Ok, estão percebendo aqui como Paulo está associando explicitamente, diretamente, o poder do Espírito Santo que estava sobre Paulo, capacitando Paulo a proclamar as verdades espirituais, a explicar as verdades espirituais, e por meio dessa pregação de Paulo do Evangelho, o Espírito Santo ia gerando a fé salvífica nas pessoas, levando elas a crer na verdade, na justiça, no juízo, no pecado e se converterem a Cristo. É por meio das coisas espirituais, e a pregação ela tem que ser espiritual, e isso vem do poder do Espírito Santo. É isso que o texto está falando. Não compete, não tem como os homens, irmãos, por meio de artifícios de ciências humanas das mais diversas, ainda que muitas ciências sejam úteis para as nossas vidas em vários aspectos, não tem como nenhuma ciência, nenhuma sabedoria humana gerar a fé salvífica em Cristo Jesus, e nenhuma ciência humana vai convencer o homem de pecado, de justiça e de juízo, e nenhuma ciência humana vai levar o homem a ter fé em Jesus e se relacionar com Deus. Nós não nos relacionamos com Deus por meio de conhecimento humano, por meio de ciências humanas, seja ela de qual vertente for. Amém? Nós nos relacionamos com Deus pela fé, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que nos convence das coisas espirituais. Então, o pregador, aquele que prega, aquele que ministra os louvores, aquele que ensina, tem que ser um homem espiritual, tem que ser apegado à palavra de Deus, tem que expor todos os elementos da palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus e não com princípios de sabedoria humana, por mais corretas que essa sabedoria humana seja, mas é com a palavra de Deus que o Espírito Santo vai trabalhar, vai salvar a pessoa, vai regenerar a pessoa, vai aconselhar a pessoa, vai iluminar a pessoa e vai capacitar a pessoa para a vida espiritual, tá bom? Deixa eu soltar o texto aqui, a gente vai ouvir mais um pouquinho. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o Desculpa, irmãos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quase todo mundo, quando ouve isso daqui, associa esse texto aqui, esse versículo, com coisas futuras, quando na verdade o texto está falando de algo passado, está falando do advento de Jesus Cristo na história, do nascimento de Jesus Cristo, da vida e da obra de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo, tá bom? Ele está falando assim, ó, todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para aqueles que o amam? A salvação em Jesus Cristo. É algo que já aconteceu, tá bom? Ele está falando assim, ó, os poderosos ficam tentando viver a vida e resolver as coisas de uma maneira humana, desconsiderando Deus, e até alguns tentam entender a Deus do ponto de vista humano, buscando na natureza, nas ciências, no conhecimento dos homens, explicar a Deus. Isso não tem como. Só quem explica a Deus é o Espírito Santo, e Deus está revelado em Jesus Cristo. Se você não tem o Espírito Santo te levando até Cristo, e Cristo te levando ao Pai, você não consegue entender nada da vida e nem do nosso Senhor, da vida espiritual, tá bom? E o que essas pessoas olhavam para Jesus, tanto no Antigo Testamento, aquele que foi anunciado em Gênesis 3,15,
nascerá um filho da mulher, porém inimizade entre ti, serpente, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Toda aquela história, toda a genealogia que a gente já estudou tem tudo a ver com isso. As pessoas viveram no Antigo Testamento, mesmo recebendo todas as revelações de Deus, e quem não tinha o Espírito Santo não conseguia enxergar o Messias. É por isso que o Messias, quando veio, ele não foi reconhecido. As pessoas não tinham o Espírito Santo convencendo elas dessa verdade. Tá? E esse texto aqui está falando que ninguém imaginava o que Deus ia fazer por meio de Jesus Cristo. Os próprios apóstolos, eles não compreenderam. Só depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles que eles começaram a ter discernimento do que já tinha acontecido. Por isso que eles falavam, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Por isso que Pedro puxou a espada naquele jardim do Getsemane lá para começar a lutar. Ele achava que eles iam ganhar o reino pela força. O Senhor Jesus falou, para Pedro, não é nada disso. Colou a orelha lá do soldado e se entregou para a morte. Por isso que quando eles viram Jesus se entregando à morte, cada um correu para um lado, eles não estavam entendendo nada. Tá bom? Então esse discernimento das coisas espirituais, ele vem por meio do Espírito Santo. É isso que 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3 está tratando. Olha aqui, ó. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E esse personagem que está sendo descrito aqui no 9 não é o Jesus que vai vir ou a vida eterna que vai vir. É a salvação que já veio em Jesus. E Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, da sabedoria humana. Nós não agimos de acordo com a sabedoria humana, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É impossível você entender a Deus se o Espírito de Deus não habita em você. E é impossível explicar as coisas de Deus por meio de sabedoria humana. Se você não está entendendo, se está muito difícil, irmãos, e esse texto, esse assunto, ele é difícil, leia com mais calma, uma vez, duas vezes, busque comentários a respeito de 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, medite nessas coisas, ore a Deus até que você compreenda essas coisas, tá bom? Mas o texto ele está explicando isso que eu estou tentando aqui explicar para os irmãos. Falamos das coisas de Deus, ó, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Mais uma vez ele está enfatizando aqui a importância de usar palavras espirituais e não palavras de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Esse é o papel do pregador. Esse é o papel do pastor mestre, um dos. Explicar as coisas espirituais com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, os termos que são espirituais. E aí é o Espírito Santo de Deus que vai levar as pessoas a entender essas coisas. Não é a perspicácia, a oratória, a eloquência do pregador. Paulo, lá em cima, no começo do capítulo, ele falou, olha, eu não fui até vocês com eloquência humana. Eu fui frágil, eu fui falando de coisas que são loucuras aos homens. Mas no poder do Espírito eu prego a palavra de Deus e é o Espírito Santo quem convence vocês, tá bom? E aí ele fala aqui, ó, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, na medida em que nós temos acesso às palavras espirituais, à palavra de Deus, todas essas palavras que trazem todos esses elementos da verdade, da verdadeira existência de Deus, de como Deus é de fato, de como Deus, para que Deus criou o homem, o que é pecado, o que é rebelião, o que é juízo, o que é castigo, o que é perdão, o que é graça. Quando nós passamos a entender essas coisas, olha o que está sendo formado em nós. A mente de Cristo. Tá bom? Esse texto aqui, irmãos, ó, do gráfico, ó,
que nós somos recriados à imagem de Jesus, é porque o Espírito Santo está atuando na nossa mente e a nossa mente está sendo levada a se tornar igual à mente de Cristo, e isso só vai acontecer, amém, irmãos? Isso só vai acontecer quando o irmão passar a ter discernimento espiritual, e para que isso aconteça, o irmão tem que estudar o livro que Deus deixou. Deus não deixou só festas, Deus não deixou a ceia, Deus não deixou só o batismo, Deus deixou um livro, irmãos, que precisa ser estudado, o irmão precisa adquirir conhecimento, o irmão precisa clamar por Deus para ter discernimento por meio do Espírito Santo, e isso deve levar o irmão a uma vida de comportamento mais santificado. As decisões do irmão vão ser cada vez mais para a santificação e menos para o pecado. Isso é obra do Espírito, tá bom? Espero que tenha ficado claro, ou que pelo menos tenha gerado algumas dúvidas para o irmão continuar estudando esse assunto e ir se aperfeiçoando nessas coisas na medida em que o Espírito Santo habita em você. Meu irmão e minha irmã, até o próximo bloco.